Iniciaremos agora a elaboração do mapa de temperatura de superfície. Então, eu já tenho um shape da minha área de estudo, que vai ser a cidade de São Paulo inteira, tá? E eu acrescentei aqui nos meus dados também as informações daquelas 3 bandas que nós baixamos no vídeo anterior, tá? Aquelas ortofotos que eu peguei lá do site Landviewer, ok? Então, dando continuidade, eu acrescentei os 3 arquivos raster aqui. Então, eu tenho a banda 4, banda 5 e a banda 10, certo? E agora, vamos utilizar o nosso plugin, que é o Land Surface Temperature. Esse plugin, ele não tem nos novos QGIS 3.14, 3.10, eu não consegui instalá-lo lá, tá? Então, eu baixei um QGIS antigo, que é o 2.18.28, e instalei esse complemento. Lembrando que para instalar um complemento, é só você vir aqui na aba de complemento, gerenciar e instalar, e procurar o nome do complemento do plugin que você deseja, ok? Esse plugin, ele é experimental, então ele vai ter muitos bugs, tá? A gente vai passar por alguns desses bugs, mas não tem problema, isso não afetará, ok? Então vamos começar. Eu vou clicar aqui nesse plugin e vou começar aqui com a minha informação de radiância, tá? A radiância, ele vai te dar opções aqui de sensores, lembrando que a gente utilizou o sensor Landsat 8 com TIRS, certo? Então, a gente vai escolher essa opção, a banda 10, que é a térmica do infravermelho termal, e aí ele vai pedir para a gente colocar essa banda termal, né? Então, é sempre bom vocês guardarem esse nome. A banda 4 é a banda vermelha, a banda 5 é um infravermelho próximo infravermelho, e a banda 10, que é o infravermelho termal. Então, a gente vai colocar essa banda termal, que é a banda 10. Então, você só tem que encontrar onde você baixou esses documentos, essas imagens, e colocá-la lá, tá? Então, eu sei aqui que foi a banda 10, que é a termal. Output, qual é o documento que eu quero, qual vai ser o nome desse documento? Como eu estou na aba de radiância, eu vou salvar ele como radiância.tif, ok? Eu acho que eu tenho que salvar aqui. Eu vou salvar na minha área de trabalho, que aí eu me encontro radiância.tif. Coloca .tif, porque aqui no tipo de ficheiro ele vai ter vários, mas para facilitar, você salva assim, porque senão ele vai colocar no formato gtif, tá? Então, salva como .tif, ele vai entender isso, o sistema vai conseguir salvar esse raster, porque aí você mantém todos os mesmos formatos, tá bom? Então, radiância.tif, e aqui o metadata file é aquele metadados, que é o arquivo txt, que eu pedi para vocês instalarem junto com as imagens. Ok? Então, a gente tinha instalado o que? A gente instalou 3 bandas e um arquivo txt, que é o metadata, ou metadados, como vai estar lá no site. Tá? Então, você vai escolher ele, offset calibration é 0 mesmo, e você calcula essa informação. Como é um plugin experimental, ele vai dar esse errinho aqui em cima, tá? Mas ele funcionou, é só você vir aqui em raster, procurar onde você salvou isso, aqui ó, radiância.tif, abrir e ele já tem uma imagem, tá bom? Vou jogar ela aqui para cima, para ela ficar acima das bandas que ainda não foram editadas. E agora vamos dar continuidade. O segundo passo é o Brightness Temperature. Isso aqui é a reflectância, tá bom? Então, o que ele pede? Para fazer a reflectância, você precisa do dado de radiância. Essa radiância foi a que a gente acabou de fazer, tá? Então, você vai lembrar onde você salvou sua radiância.tif e vai adicionar ela aqui. Ele vai sair como, eu vou copiar isso aqui, ele vai sair como reflectância. Ah, por que você fez assim? Porque eu não quero clicar nos 3 pontos e fazer todo o passo a passo.
Então, eu já sei que vai estar no desktop com o nome de reflectância, .tif, tá bom? Calcula também. Ele vai dar o mesmo erro. Não precisa se preocupar com isso. É só você acrescentar agora a reflectância aqui, ela. Pronto, salvei a reflectância também. O próximo passo que o sistema me dá é o NDVI. O NDVI nada mais é do que a camada, o índice de vegetação da sua superfície, tá? Então, vamos lá. A banda vermelha, que é a minha banda 4. Então, eu vou lá nos documentos que eu baixei e vou na imagem que corresponde à banda 4. Near NIB, esse aqui é o infravermelho próximo, tá? Que é o número 5. Banda 4 é a cor vermelha, a banda 5 é o infravermelho próximo. Tá? Então, vai lá também e coloca a sua banda 5. NDVI, então, ele vai sair como... Deixa eu ver se eu consigo dar aqui. Vou salvar então como ndvi.tif, tá? O NDVI, ele vai procurar na ortoimagens locais onde tem pigmentação verde, né? Ele consegue reconhecer isso. Quanto menos pigmentação verde, maior vai ser a cobertura de concreto ou falta de vegetação naquela área, tá bom? Então, é isso basicamente, é o índice de vegetação. Sugiro que vocês pesquisem um pouco mais para entender o que significa cada banda, para facilitar mais no reconhecimento de área, o que é cada informação, certo? Então, eu vou calcular também. O meu NDVI foi salvo também no desktop. Pronto. Vou acrescentá-lo aqui. NDVI TIFF aqui. Pronto, acrescentei. O próximo passo é a emissividade, tá? Vamos lá, a emissividade precisa do raster de NDVI, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai acrescentar ele aqui. E a gente vai ter uma banda não, né? A gente vai ter um raster de emissividade. Essa é a resposta que teremos, tá? Mesma coisa, calcula. Pronto, deu erro novamente. Agora a gente pega a emissividade e acrescenta aqui na lateral também. E por último, a gente vai pegar o algoritmo da temperatura de superfície terrestre, tá? Vai ser em relação ao Landsat TIRS, sempre lembra disso. Ó, o Landsat que a gente usou aqui também. Rapidinho, aqui na emissividade, ele tinha 3 opções para você tirar isso, né? Ou tirava com Aster, com NDVI ou com o Zeng. Isso aqui eu peguei de uma pessoa, não lembro agora o nome da pessoa, mas falou que é o mais utilizado, como se fosse um padrãozinho, utilizar esse do Zhang Wang, ok? Então, por isso a gente manteve a primeira aba. E por último aqui o algoritmo, né, do Lens Surface, a gente coloca aqui o Landsat TIRS, a banda vai ser a 10, que foi a que a gente pegou, e agora a gente vai entrar com as informações. Então, a gente vai entrar com a informação de brightness, que é a nossa reflectância. Então, a gente vai procurar aqui a informação de reflectância. Aqui, reflectância. Emissividade. Em desktop. Emissividade. E qual vai ser o resultado que a gente vai ter? O resultado que teremos vai ser a temperatura. Então, eu venho e coloco a temperatura. Eu quero essa temperatura em Celsius, já que a gente está aqui no Brasil, né? Vai ser um dado brasileiro e calculo. Ele vai dar o mesmo erro, novamente.
E a gente acrescenta esse último documento aqui no nas nossas camadas, ok? Prontinho. A gente tem aqui menos 125 até o 30, tá? Agora, o que nós iremos fazer? A nossa temperatura, deixa eu excluir esses outros documentos aqui para não atrapalhar, que a gente já utilizou eles, né? Então, não tem problema. Esse aqui eu vou deixar desligado. A gente tem a temperatura desse mosaico inteiro. Então, eu vou recortar para ter apenas na região de interesse, tá? Na nossa área de estudo. Então, eu venho em Raster, extrair um recorte, que é o que eu vou querer. Eu vou criar um recorte da temperatura, nenhum valor do dado, na camada da minha máscara. Quem é a minha máscara? É a minha área de estudo, ok? No caso, é os municípios aqui de São Paulo. Vou salvar aqui, vou salvar também no meu desktop. E o nome dessa minha camada de saída vai ser temperatura SP, ok? Temperatura na região de São Paulo. Vou dar um OK. E a gente aguarda o recorte. Prontinho, já fez o processo de recorte. Posso fechar aqui. Temperatura SP, então eu tiro esses daqui. E aqui eu tenho todos os meus dados, certo? Esse é o meu mapa de temperatura. Perdi. Pronto, carregou. Como ele está carregando essas informações, complica um pouco, né? E agora, como que eu vou pintar ele, né? Então, eu tenho temperaturas que variam do 18 até 28 graus, né? Então, eu vou colocar uma cor. Como a gente está falando de cores frias e cores quentes, quanto mais frio, né? Então, 18 graus seria uma cor fria, 28 uma cor quente. Eu vou trabalhar com azul, quanto mais frio, vermelho, quanto mais quente. Tá? Vou utilizar o mínimo máximo, valores reais. Aqui é isso mesmo, vou só inverter. E vou aplicar. Ok. Prontinho. E aqui nós temos o nosso mapa de temperatura de superfície terrestre. Aí você consegue trabalhar informações nele, né, referentes a áreas onde você tem menor temperatura, áreas com mais forte, né, quanto mais forte o vermelho, mais quente fica naquela região. Né? Sempre lembrando de quando são esses dados. Nesse caso aqui, esses dados são do dia 17/8/2019, tá? Mas é sempre bom vocês já saberem. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato que eu auxilio no que eu puder. E layouts, gente, pense como leigos, né? Como vocês gostariam de, se vocês não soubessem nada disso, como vocês gostariam de que só visualizando facilitasse o entendimento, né? Então, não pense se vai ficar bonito, mas pense em quão fácil vai ficar para o leitor ou para um grupo de pessoas. Ok? Obrigada e até mais.